tem gerado discussão aí nos bastidores do futebol e até agitado, oriçado alguns torcedores. A situação de atletas brasileiros que atuam na China. Atletas de futebol que seriam liberados, ficariam livres no mercado porque não poderiam voltar a jogar devido à proibição da entrada de estrangeiros no país. É importante esclarecer a situação desses atletas. E aí você tem vários nomes bem interessantes. Talisca, Roger Guedes, Paulinho, né? Renato Augusto, Ricardo Goulart, enfim, são vários atletas nessa situação. O caso é o seguinte, não é que esses jogadores não possam entrar em território chinês. Na verdade, estrangeiros não podem entrar em território chinês devido à pandemia do Covid-19. Então, os clubes chineses estão solicitando ao governo daquele país vistos especiais para os seus atletas de futebol, atletas que esses clubes chineses têm interesse na volta, que continuem jogando. Você vai encontrar também aí o Hulk nessa situação, o Oscar, Moisés, vários jogadores, são muitos bons jogadores que atuam, nós sabemos disso, no futebol da China, jogadores brasileiros. Ricardo Goulart, por exemplo, já se naturalizou chinês, inclusive. Mas vejamos o caso do Ricardo, que esteve rapidamente no Palmeiras na temporada passada. Ele pode entrar no país porque ele é chinês, mas os familiares dele não são. Ou seja, e se esses familiares não tiverem autorização para entrar? Será que o jogador vai querer ficar na China sem a família? Isso vale para todos os demais. Alguns eventualmente sim, conseguem um visto, voltam, ficam lá jogando, trabalhando, deixam a família no Brasil. Outros não, podem falar, não, eu quero ter minha família aqui. Será que todos vão conseguir vistos especiais para entrar no território chinês nesse momento? Então esse é o impasse. Alguns atletas, caso do Paulinho, por exemplo, por aí a pouco que pode conseguir esse visto a qualquer momento, já foi solicitado, pode viajar de repente para a China mais dia, menos dia. E o mesmo vale para outros atletas, né? Vários atletas que lá estão. Existem casos específicos, por exemplo, como o Roger Guedes, que quando foi vendido pelo Palmeiras ao Shandong Luneng, foi colocada uma cláusula que, para ser emprestado por esse clube da China para clubes brasileiros, o Palmeiras teria que ser indenizado em cerca de 3 milhões de euros. Se porventura o jogador for vendido, aí é outro cenário, ou cedido para um clube de outro país. Então existem cláusulas contratuais que podem atrapalhar, mas podem surgir alguns negócios. Mas para isso é necessário saber quais desses bons jogadores brasileiros não estarão nos planos dos seus clubes chineses. Tem muito empresário de olho e tem muito dirigente de futebol que também está aí acompanhando de olho nisso para ver as oportunidades que podem surgir de contratação, mesmo que por empréstimo, de atletas que estão na China e que momentaneamente não poderiam pisar no território daquele país. Mas não é tão simples assim. É preciso um pouco de cuidado, um pouco mais de atenção. Bons negócios podem surgir, mas não significa que ninguém possa entrar, nenhum jogador vai conseguir entrar. Alguns vão obter o visto especial, parte deles, de repente, sem vistos para os familiares, podem protestar junto aos clubes e pedir para ficar aqui no Brasil. Outros podem aceitar, não, deixa a família no Brasil. Cada caso será um caso, é algo para se acompanhar e ver se surgirão de fato boas oportunidades de contratações para clubes brasileiros, mesmo sem dinheiro. E por que sem dinheiro? Porque seriam, de repente, empréstimos e numa situação em que o atleta tem contrato em vigor com o clube chinês, né, seja lá qual for. Se o jogador entra num acordo com o clube, olha, vocês não conseguiram visto para minha família, vocês não estão interessados na minha volta nesse momento, me liberam lá para o Brasil. Aí o clube brasileiro vai dizer, olha, eu não consigo pagar esse salário. E aí fazem aquela composição. O clube chinês paga uma parte, o clube brasileiro paga outra. Em muitos casos, o período em que o atleta fica no Brasil, digamos que um ano, ele acrescido ao final do contrato. Então o atleta tem um contrato até 2022, digamos. Aí ele fica um ano aqui no Brasil, o clube chinês vai dizer, eu te libero, pago parte do salário. Mas o seu contrato vai ser prorrogado até 2023. Ok, ele continua vinculado. Para quê? Para preservar o investimento feito pelo clube chinês numa eventual venda lá na frente. Enfim, são negócios que podem surgir. É interessante observar o mercado chinês e os jogadores que lá estão que podem vir para clubes aqui do Brasil. Mas não existe uma regra fixa. Cada caso será um caso. E aí vejamos quem vai ser o clube que vai ser atento, o bastante inteligente para ter aquela perspicácia necessária para fazer um bom negócio, caso a oportunidade apareça. É isso aí, gente. Valeu. Saudações.